Olá, amigos, muito boa tarde para você que já está ligado aqui na TV Novo Tempo na hora do almoço. O NT Sul já está chegando para trazer para você as principais informações do dia. Confira os destaques da edição de hoje. Desemprego no Rio Grande do Sul aumenta mais entre os jovens do que entre os adultos e a escolaridade não garante mais um cargo. Embora a força de trabalho em geral tenha melhorado a formação, a quantidade de anos de estudo não reduz a desocupação de forma proporcional. Governador Eduardo Leite aprova a lei que proíbe o corte de energia elétrica e água em vésperas de feriados e fins de semana. No quadro Raio-X da Saúde, o assunto do dia é a doação de órgãos. A fila de transplantes no Rio Grande do Sul, que envolve as pessoas que estão aguardando um órgão, ela passa das 1.000 pessoas. Projeto de redução de diárias é aprovado na Câmara de Vereadores. Na sessão desta segunda-feira, o projeto de resolução foi aprovado por unanimidade por todos os 14 vereadores presentes. E ainda, as oportunidades de emprego nesta terça-feira para a Cachoeira do Sul. Você pode fazer parte do NT Sul enviando a sua mensagem com fotos, informações, opiniões ou mesmo um recadinho. É só mandar para o nosso WhatsApp no número 51997697129. A gente está aguardando. E informe o seu nome, a sua cidade, para a gente poder mostrar aqui. Fique ligado no NT Sul, também pelo Facebook. Nós estamos ao vivo por lá todos os dias. facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul está começando agora. Desde que a queda parcial do forro causou a interdição do plenário da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, a busca por um local ideal para as sessões começou. Depois da tentativa no histórico prédio do museu, ontem aconteceu a segunda sessão da Câmara de Vereadores em uma sala da Universidade Aberta do Brasil. O início foi marcado pelo desconforto geral em função do calor. É que os dois ocupantes da tribuna popular levaram plateia. Faltou espaço e refrigeração no local, mas nada que diminuísse a relevância dos temas abordados. Estudantes do Colégio Marista Roque foram a maioria na assistência da sessão da Câmara de Cachoeira do Sul. Todos nitidamente desconfortáveis com o calor de mais de 30 graus. Os dois aparelhos de ar-condicionado não deram conta da demanda. Mas isso não foi problema para os estudantes que foram até o Legislativo para falar do Setembro Amarelo. O colega Eliel Silveira Paz foi porta-voz de todos ao contar das diversas e importantes ações realizadas dentro do educandário visando o alerta e a prevenção ao suicídio. Quando Carla da Silva, a representante do Sindicato dos Servidores da Justiça, usou a tribuna, houve revezamento na assistência. Os oficiais escreventes do Judiciário Local se manifestaram solicitando mediação dos vereadores com os deputados estaduais para que não aprovem o projeto de lei 93/2017, que cria o cargo de técnico judiciário e extingue a função deles, deixando-os sem perspectiva de crescimento profissional. A gente espera que eles não votem e que pensem num projeto de planos e cargos e carreiras para também valorizar a nossa classe. O que vocês esperam? Qual seria a alternativa mais viável para vocês hoje? A transformação do nosso cargo em técnico, porque é possível, já há em outros estados essa possibilidade. Então poderia ser feita essa transformação, mesmo que tenha que fazer algum curso, como em São Paulo, que a gente verificou que na legislação deles, eles fizeram um curso de capacitação e foram aproveitados, transformados, quem optou por essa transformação. Você que está chegando em casa agora, nosso muito boa tarde, obrigado pela companhia, viu? Pela companhia neste almoço aqui junto com a gente no NT Sul. Gente, a falta de emprego atinge milhões de brasileiros. E no Rio Grande do Sul, uma pesquisa revelou que a desocupação aumentou mais entre os jovens de 15 a 29 anos. Quem está sem emprego no Rio Grande do Sul? Uma pesquisa do Departamento de Economia e Estatística do Estado comparou a evolução do perfil da desocupação entre 2012 e 2018 com base em dados do IBGE. No período da crise econômica, a partir de 2015, a pesquisa mostrou um aumento das desigualdades da desocupação no Estado nas características sociodemográficas. A desocupação ela aumentou mais
entre jovens de 15 a 29 anos, comparativamente aos adultos. A desocupação ela aumentou mais em pessoas de cor preta ou parda, comparativamente às de cor branca. E no que se refere aos níveis de instrução, nós tivemos um aumento bastante expressivo da desocupação no segmento com ensino médio incompleto, que é aquele que mais se destacou. A Adriana é profissional comprometida, tem 20 anos de experiência em cozinha e limpeza assinados na carteira de trabalho, mas aos 41 anos está na estatística da baixa escolaridade. Não tem passado da entrevista e da entrega do currículo há mais de 6 meses. Eu vou nas empresas, eles mandam eu deixar currículo. Aí fico de ligar e não ligo nunca. Eu acho que é muito pouco serviço para muita gente. No mesmo lugar onde tu vai um monte de gente buscar. Um monte de gente, eles dão às vezes a mesma carta, né, para a pessoa que tem a mesma profissão. No entanto, a pesquisa chama a atenção para a curva da escolaridade. Embora a força de trabalho em geral tenha melhorado a formação, a quantidade de anos de estudo não reduz a desocupação de forma proporcional. O gráfico mostra um U invertido, com o maior contingente de desempregados entre as pessoas com ensino médio incompleto. No caso específico das mulheres, no ano de 2016, 2017, esse segmento tem uma taxa de desocupação que atinge cerca de 20%, que foi muito mais elevada do que a média do mercado de trabalho e muito mais elevada do que a do segmento de homens. Não obstante, é importante também destacar o seguinte fato: uma mulher que consiga completar o ensino médio, a sua taxa de desocupação no ano de 2018, ela se reduz de cerca de 20% para cerca de 10%, ou seja, ela se reduz pela metade. Ou seja, ultrapassar aquele nível de escolaridade é bastante relevante e tem um impacto bastante substantivo sobre a taxa de desocupação das mulheres, assim como dos homens também. Na comparação nacional, a taxa de desocupação no Rio Grande do Sul foi sempre inferior à do país. Se você está em busca de emprego, pode ser que nesta terça-feira chegue a sua vez. É que a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social está com 10 oportunidades de colocação no mercado de trabalho. Marceneiro, governanta, mecânico de máquinas agrícolas, supervisor comercial, retificador, mecânico de motor a diesel, eletricista automotivo, técnico agrícola, engenheiro agrônomo e piloto agrícola. Para quem se interessou, a agência FG Tassini fica na rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. O telefone para contato é o código de área 51 3723 5414. O vereador cachoeirense Noeli Castelo, do PSB, solicitou licença saúde de, no mínimo, 30 dias a contar de quinta-feira, 26 de setembro. Ele segue internado no Hospital Conceição, em Porto Alegre, onde faz tratamentos e exames para diagnóstico de um problema de pele. O vereador está internado pelo Sistema Único de Saúde e sob cuidados do médico Rodrigo Machado. O suplente dele, ex-vereador Luiz Zimmer, vai ser comunicado pela direção do Legislativo para que assuma a vaga. O vereador Igor Noronha quer mais um centro de formação de condutores em Cachoeira do Sul. A dificuldade de horário para os motoboys fazerem curso de formação para obter licença de atuação da Prefeitura foi o gatilho para a origem da ideia. Desde o início do ano, por exigência do Ministério Público, os motofretistas de Cachoeira do Sul precisam de cadastro junto à Prefeitura. Adiamentos já foram feitos pela dificuldade de enquadramento dos profissionais nos horários oferecidos pelo Centro de Formação de Condutores local. Adepto à ideia de flexibilização de horários, o vereador Igor Noronha concluiu que, pelo número de veículos em circulação e população local, Cachoeira do Sul necessita de mais uma opção na formação de condutores. A ideia dos CFCs, primeiro, baseado naquela situação de dificuldade que os motoboys se encontravam para fazer o curso. Eu fiquei sabendo nesse ínterim que os motoboys estão indo a Santa Cruz
fazer o curso pelas dificuldades que o CFC local estabeleceu para a realização do curso, certo? Então nós estamos questionando o CFC, estamos questionando o Detran para saber quais são as condições para a abertura de um novo CFC em Cachoeira do Sul. Nós sabemos que tem alguma norma que estabelece diretrizes, uma das diretrizes é a cidade ter 100 mil habitantes, mas tem alguma coisa que não está fechando nessa conta, porque nós temos hoje registrado em Cachoeira do Sul mais de 50 mil veículos. Então, a realidade um pouco descompassada com o tamanho da população. O ano que vem o censo do IBGE vai fazer um censo mais detalhado, um censo mais apurado, e esse problema envolvendo a nossa população, que a gente possa saber efetivamente quantos cachoeirenses nós temos, vai se resolver, inclusive para essa questão da oferta de um segundo CFC aqui em Cachoeira do Sul e resolver tantos outros problemas, a exemplo desse dos motoboys que não encontraram condições de fazer o curso aqui e atender à legislação federal no que toca ao cumprimento de uma série de requisitos para poder exercer a atividade deles. O vereador protocolou requerimento solicitando à Comissão Permanente de Avaliação de Abertura de Credenciamento de CFCs do Detran Rio Grande do Sul, que avalie o funcionamento de mais um centro em Cachoeira do Sul. 12 horas 13 minutos neste momento. E nosso agradecimento especial a você que está chegando em casa agora e ligou a TV aqui na Novo Tempo para acompanhar o NT Sul juntinho com a gente. Você desde já pode mandar a sua mensagem, interagir com a gente pelo WhatsApp ou pelo Facebook, tá bom? O nosso WhatsApp é 51997697129. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul vai fazer um processo seletivo para contratar até 600 salva-vidas. O salário oferecido é de R$ 4.000. Foi publicado na segunda-feira o edital para o preenchimento de 600 salva-vidas civis temporários. Do quantitativo de vagas, 500 são para águas de mar e outras 100 vagas para águas internas. De acordo com o edital publicado, durante a realização da capacitação técnica, o candidato terá salário de R$ 2.000, proporcionalmente aos dias de realização do curso. Após ser contratado, o profissional vai receber um acréscimo de 100% desse valor a título de risco de vida. Sendo assim, os vencimentos chegam até R$ 4.000, além de 30 vales-refeição por mês e auxílio transporte. Para participar, os interessados devem realizar as inscrições entre os dias 1º e 15 de outubro, via internet. O endereço eletrônico é bombeiros.rs.gov.br. Uma telespectadora entrou em contato conosco para informar que os exames de colonoscopia feitos pelo SUS haviam sido suspensos em Cachoeira do Sul. Mais uma vez, por falta de pagamento. Nossa produção entrou em contato com o secretário de Saúde do município, Roger Gomes, que informou que os exames estavam sendo feitos até ontem, mas que hoje foi constatada a suspensão de pagamento e que o prestador do serviço não está realizando atendimento. Roger também disse que vai ser verificada, junto à Secretaria da Fazenda, a situação do pagamento para que o serviço possa ser restabelecido. O governador Eduardo Leite aprovou o projeto que proíbe o corte de energia elétrica e a suspensão do fornecimento de água por falta de pagamento antes de finais de semana, feriados ou ponto facultativo. Pela nova regra, a interrupção do serviço não vai ser permitida entre as 0h de sexta-feira e as 8h da segunda-feira seguinte. A proibição vale também para o corte da 0h do último dia útil antes de feriados nacionais, municipais e estaduais até as 8h do primeiro dia útil após o feriado. A proposta, assinada por Elton Weber, tramitava desde 2017 e foi publicado no Diário Oficial do Estado na última sexta-feira. Daniel Nunes conversou com o deputado estadual do PSB, Elton Weber, no início de setembro. Confira um trechinho. É importante frisar de que na sexta-feira ou no sábado, ou no feriado, as pessoas não têm condições de pagar esta conta naqueles dias. Não há horário comercial de bancos ou das concessionárias do serviço. Portanto, nós entendemos que não prejudica cobrar a conta em algum outro dia, um dia útil. E por isso que nós sugerimos para que não tenha o problema do fim de semana ou do feriado, uma família inteira ficar sem água e sem luz por não ter pago aquela conta.
na segunda-feira subsequente ou dias anteriores, poderá ser feito, mas preserva o serviço básico para famílias no sentido da água e da luz, que é um bem necessário para todos nós, todos os dias. E quero ressaltar mais uma vez, não é para beneficiar o mal pagador e ele não poder ser cobrado, apenas mantendo um serviço básico, água e luz, em véspera de feriados e dos finais de semana. Nos demais dias úteis, a empresa poderá cortar, poderá fazer o que tem que ser feito, conforme a ANEEL e as regras prevêem, mas pelo menos nesses dias úteis, quando acontecer este fato, aquela pessoa que tem algum débito a pagar, ela terá o tempo e o lugar aonde estará funcionando para receber, então, e poder acertar todas as suas contas. Mas não ficará sem o serviço nesses dias, e que muitas vezes as famílias com uma pessoa idosa ou crianças numa casa, é muito ruim ela não ter esse serviço, mas não privilegia, assim, o mal pagador. Apenas mantém um serviço básico para todos. Agora, a Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural do Rio Grande do Sul vai sugerir que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, inclua a legislação em suas resoluções. Amanhã, quarta-feira, começa a 14ª Convenção Logista de Cachoeira do Sul. Nos 2 dias do evento, realizado pela Câmara de Dirigentes Logistas, 3 palestrantes vão fazer diferentes abordagens sobre o perfil de profissional que o mercado exige. A vice-presidente da CDL, Juliane Eger, conta um pouquinho mais sobre o evento. A gente está na 14ª edição da convenção e esse ano a gente quer trabalhar o perfil 1001. O que quer dizer esse 1001? A gente quer que o profissional que vá lá, o nosso convencional que esteja lá, ele esteja sendo orientado para se tornar um perfil 1001. Com atitude, com responsabilidade, com ética, que ele possa estar em todos os meios que ele está dentro do comércio ou no serviço, na indústria, que ele possa ter toda essa possibilidade de ser 1001. Então, os palestrantes que a gente está trazendo esse ano, eles vão justamente chegar a isso nos nossos convencionais. Qual vai ser o perfil desses palestrantes e que temas serão abordados? Nós temos 3 palestrantes. Na primeira noite nós vamos trabalhar com a Andressa Rosa, que ela vai falar um pouco para nós sobre o Enneagrama, de como a gente se enxergar do Enneagrama. E o Enneagrama é uma ferramenta que a gente tem que se conhecer melhor, né? Então ela vai colocar para nós como que a gente faria para nos conhecer melhor dentro dessa ferramenta Enneagrama e nos colocando então também de frente para o nosso cliente. Depois, Nelson Bittencourt, eu o conheci pessoalmente, é uma pessoa espetacular. Ele vai falar também para nós de coisas que a gente pode estar fazendo, como que a gente está se olhando, como que a gente se olhar às vezes até na frente do espelho para poder estar melhorando as nossas atitudes. E na última noite, o Jorge Rubadel, que ele vai nos explicar um monte sobre atendimento, falando também sobre mágica. Valores dos ingressos? Nós temos 4 parcelas de R$30 para os sócios e 180 para os não sócios. E esses parcelados para os sócios, justamente não pode ser parcelado na mensalidade. Eu faço parte já da convenção há uns quantos anos e é um evento aqui do CDL que a gente tem o maior orgulho de fazer e de coordenar, porque realmente sempre as palestras são muito boas e fica o meu convite, então, tanto pessoal quanto da entidade CDL, toda a minha diretoria, nossa diretoria aqui do CDL, para que vocês participem com a gente, que realmente é um evento que vale a pena a gente se dispor a estar presente. Não só para empresários ou para comerciários? Para todo o público, né? Nós fizemos alguns convites, levamos e nos disponibilizamos a estar fazendo essa venda, mas ele não quer dizer que tenha que ser sócio do CDL para participar, não, qualquer pessoa pode participar. Chegou a hora da interação, aquela hora boa que você gosta, você que mandou uma mensagem e a gente também adora para retribuir um pouquinho desse carinho que você manda pra gente. Avisamos que se você quer mandar a sua mensagem aqui para o Unitesul, envie um WhatsApp para o número 51 99769 7129. Nós queremos saber a sua opinião sobre os assuntos das reportagens de hoje e também o que está acontecendo aí na região onde você mora. Vamos conferir as primeiras mensagens? Já estão chegando muitas por aqui, tá bombando o WhatsApp e também pelo Facebook. Dentro de Cachoeira do Sul, nossa primeira participação de hoje, Márcia Garcia. Ela nos diz parabéns aos idosos do grupo Bem Viver do bairro Ponche Verde. Hoje é dia do idoso, então uma homenagem toda especial da Márcia aí. Tem foto? Olha só, coisa mais linda, um beijo para essa galera aí. Gente, que coisa mais boa receber essas fotos. Mais uma foto aqui da galerinha desse lar de idosos de Cachoeira do Sul. Mais uma foto, abração. Ó, o pessoal tava em festa lá pelo jeito, ó, instrumentos musicais, que coisa boa. A gente fica muito feliz e manda um beijinho todo especial para você que nos assiste nesse momento e
que mandou a sua mensagem também. Mais uma aqui no nosso vídeo, Gabriele, aqui de Cachoeira do Sul, manda um beijo para Ana Júlia e também para mim, acompanho vocês todos os dias. Beijão para você, Gabriele, obrigado por sua participação. Tem foto, olha que gatinha linda, acompanhada de uma outra gatinha aqui também. Beijo para essa pequena aí e obrigado pela companhia, obrigado por estar conosco aqui no NT Sul. Álvaro Santos, meu amigo Álvaro Santos, mandando alô pra gente aqui. Quero mandar um abraço para meus grandes amigos na barragem do Capané, o seu Vili e a dona Leoni. Meu filho Miguel fez a primeira pescaria. Tem foto? Vamos ver, tem foto. Olha a coisa mais linda. Olha o Miguel aí na sua primeira pescaria. Isso fica marcado para o resto da vida, com certeza. Obrigada aí ao Miguel. Beijão também pro Miguel e pro Álvaro aí. Obrigado pela companhia. Thaís Andrade, de Cachoeira do Sul. Adoro o programa e assisto todos os dias. Sou do bairro Promorar. Obrigada, Thaís, aí por sua companhia. Obrigada pelo carinho. Você pode continuar mandando sua mensagem que nós vamos ter mais interações ainda no jornal de hoje, tá? Temos aqui muitas mensagens chegando pelo Facebook também. O pessoal interagindo e acompanhando juntinho com a gente. A seguir, no quadro Raio-X da Saúde, o assunto do dia é a doação de órgãos. A fila de transplantes no Rio Grande do Sul, que envolve as pessoas que estão aguardando um órgão, ela passa das 1.000 pessoas. Projeto de redução de diárias é aprovado na Câmara de Vereadores. Na sessão desta segunda-feira, o projeto de resolução foi aprovado por unanimidade por todos os 14 vereadores presentes. E ainda, nós conversamos com 2 advogados para entender a nova lei de direito digital. A gente volta já já, fique ligado aqui na TV Novo Tempo. Para quem gosta de calor, boas notícias. Vamos falar de previsão do tempo? O dia é de calor em todo o Rio Grande do Sul. Em algumas regiões a temperatura fica perto dos 40 graus. Vixe! Em Cachoeira do Sul, alerta para a baixa umidade do ar. Terça-feira, seca e quente em Cachoeira do Sul. A umidade do ar não chega a 50% durante todo o dia e deve bater a mínima de 21% no final da tarde. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de hoje é 24 graus e a máxima é de 35 graus. Para quarta-feira, a previsão é de menos calor e chuva. O dia deve amanhecer nublado. Pela tarde e noite, a previsão é de temporais. A umidade do ar é baixa no começo do dia, mas deve chegar aos 98% à noite, mínima de 20 e máxima de 25 graus. A quinta-feira deve ser chuvosa durante todo o dia e à noite, céu nublado, mínima de 16 e máxima de 21 graus. Veja como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O sol predomina e o calor é intenso na maior parte do estado. O ar extremamente quente avança e leva temperaturas próximas aos 40 graus nas regiões dos vales e em parte da região metropolitana. Conforme a Metsul Meteorologia, no sul do estado a nebulosidade aumenta e não está descartado o forte risco de temporais com a presença de granizo em regiões isoladas. A máxima para Porto Alegre hoje é de 36 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30 graus. Em Passo Fundo, no norte do estado, 32 graus. Em Santa Maria, na região central, 35 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 33 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26 graus. Vamos a mais interações. Você que mandou a sua mensagem, tá na hora. Vamos ver algumas mensagens que chegam dos nossos telespectadores. Se você ainda não enviou seu recadinho, foto ou informação, nosso WhatsApp é 91, ou melhor, 519-9769-7129. E chegam mensagens também aqui pelo Facebook. Conosco no NT Sul, o Dudu Silva, a Marô Vieira assistindo com a gente, o Nelson Azevedo, o Milton Weber, o Henry Leitz, lá de Curitiba, Paulo Roberto Chu, manda um abraço para todos, curtindo o jornal aqui da cidade. Milhões de beijos para a Angélica, que mora aqui em Cachoeira do Sul. Recadinho aí do Paulo Roberto Chu.
Paulo Machado também com a gente, Juca Freitas, a Márcia Nascimento Trindade, abração todo especial, Adriano Dutra, Bernardini, Luiz Fernando Lírio, Ricardo Miranda, um abraço especial também para todo esse pessoal, Antônio Furlaneto, a Marilena Liede da Silva, Marco Antônio Jardim, Cecília Chaves, Lisane Rigon Oliveira, Marisa Ribeiro, Cláudia Severo, Daniele Caetano. Um abraço e um carinho todo especial para todos vocês que estão assistindo o NT Sul, você que interage com a gente todos os dias ao meio-dia, você que é a nossa companhia durante o almoço e deixa a gente ser essa companhia também aí na sua casa. Isso é muito especial para a gente. Temos aqui também na telinha a Débora Colber, aqui de Cachoeira do Sul. Ela diz assim: fui na endoclínica ontem pela manhã marcar o exame de colonoscopia para um parente e foi negado o exame. Espero que a situação se normalize o quanto antes, pois meu parente precisa desse exame com urgência. Ele e várias outras pessoas que estão aguardando. O recado da Débora Colber. É verdade, a Débora está repercutindo a informação que a gente deu no bloco anterior, mencionando sobre a dificuldade e a falta de pagamento dos exames do prestador, enfim, que a Secretaria da Saúde já está providenciando, aí tomando providências para ver se soluciona este problema. Mais um recadinho aqui, desta vez do Marcos, aqui de Cachoeira do Sul. Parabéns, Sophie, pelo seu aniversário. Beijos dos pais Marcos e Clarice. Não tem foto, é isso, né? Tem foto, olha que bonitinha essa menina. Beijinho especial então para essa pequena que está também ligadinha no NT Sul juntamente com a família aí. Obrigada a você que fez a sua interação. Temos mais um bloco. Mande a sua mensagem que mais adiante a gente vai estar interagindo juntinho com você aqui no NT Sul. Só no Rio Grande do Sul, mais de 1.400 pessoas aguardam na fila do na fila do transplante de órgãos. Em contrapartida, até a metade deste ano foram feitas apenas 349 transplantes. Isso porque a doação de órgãos ainda caminha a passos lentos no Brasil. A doação de órgãos no Brasil enfrenta uma resistência muito grande. Nós sabemos que a definição, a autorização para este processo é geralmente num momento de muita dor, que é com a perda de algum familiar. No entanto, esta situação, ela acaba prejudicando um número expressivo de pessoas que estão na fila aguardando um órgão, seja um coração, um rim, um fígado e assim por diante. E que tem nesta doação a possibilidade de uma volta à normalidade em suas vidas, de trabalho, das relações de maneira geral. Não existe outra possibilidade. A única chance que tem é justamente este ato que nós podemos considerar um ato de amor. No entanto, hoje o quadro é bem preocupante e várias campanhas estão sendo feitas para que tenhamos um número maior de doadores. A fila de transplantes no Rio Grande do Sul, que envolve as pessoas que estão aguardando um órgão, ela passa das 1.000 pessoas. No entanto, nós tivemos até a metade deste ano, segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, somente 349 transplantes. E o porquê dessa diferença tão grande entre a necessidade e o que está sendo colocado à disposição para romper essa dificuldade toda de várias pessoas? Nós temos um quadro bem expressivo das pessoas que no momento, e é um momento de dor, um momento que não é difícil de permitir uma violação do corpo, que não permitem a doação do órgão. Geralmente isso se dá nos hospitais, se dá, né, nas UTIs e assim por diante. Isto normalmente é em função de que, na maior parte das vezes, os familiares eles não têm conhecimento do desejo daquele ente querido, que expressou durante a sua vida o desejo, né, de fazer a doação de órgãos. Portanto, hoje as campanhas, elas além de estimularem a doação de órgãos, elas também induzem ou promovem que as pessoas doadoras, elas comuniquem aos seus familiares desta sua intenção, porque isso facilita sobremaneira
às equipes que estão buscando os órgãos. Dados do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, já que este programa todo de doação de órgãos está intimamente vinculado ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, eles mostram que uma doação, o doador, ele permite salvar até 8 vidas. Então isso eu acho que já é suficiente para nós todos termos esta consciência da importância da doação de órgãos, de ser doador, porque é um ato humano e que vai levar uma série de pessoas das mais diferentes idades a terem uma vida normal. Pense nisso e caso decida ser doador, procure um serviço que faz esse cadastramento. Há vários sites que nós podemos acessar, mas importante, comunique os seus familiares de que é um doador e que o seu desejo é justamente ajudar a salvar vidas. Depois de 7 meses tramitando na Câmara de Vereadores, na sessão de ontem o projeto de redução das diárias finalmente foi aprovado pelos vereadores, com emendas. No início de março, os vereadores do PRB, Gilmar Dutra e Jorginho Fialho, apresentaram um projeto propondo que as diárias de viagens pagas aos parlamentares fossem reduzidas de 6% para 4% sobre os salários dos edis. Independentemente do quanto gastam, o que sobra não precisa ser devolvido. De março até agora, o projeto enfrentou resistências, foi retirado de pauta com a justificativa da mesa diretora de que precisava de consultas, inclusive do Tribunal de Contas. Insatisfeito com as obstruções, um dos proponentes, o vereador Jorginho, radicalizou e foi literal na justificativa do projeto. Eu tenho 182 para a meia diária para ir a Porto Alegre, com o carro da Câmara, que custa gasolina 170, mais 182 no motorista. Isso são tudo meia diária para ir a Porto Alegre. Eu gasto para ir um pastel e um café. E aí, meio-dia, eu gasto R$30. E aí, na volta, para tomar um café e mais um pastel, 10. Então, eu gastei R$50 no dia. Eu faço a minha pauta lá, trabalho e venho. E aí, me sobra 132. E esse dinheiro eu não preciso devolver para a Câmara de Vereadores. Pode ficar comigo. Eu acho um absurdo isso. Na sessão desta segunda-feira, o projeto de resolução foi aprovado por unanimidade por todos os 14 vereadores presentes. Basicamente, a partir de agora, a diária é de 4% sobre o salário dos vereadores. O projeto de resolução recebeu 3 emendas no texto. Uma somente, do vereador Igor Noronha, representou alguma mudança quanto aos valores. Nas viagens acima de 250 quilômetros ou na região metropolitana de Porto Alegre, foi sugerido e aprovado um acréscimo de 25% sobre o valor da nova diária. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária de outubro será amarela. Com isso, a tarifa deve sofrer acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. A medida representa uma redução em relação aos meses de agosto e setembro, quando a ANEEL adotou a bandeira tarifária vermelha, com acréscimo de R$ 4,00 para cada 100 kWh consumidos. As inscrições para o concurso que vai eleger a Corte dos 200 anos de Cachoeira do Sul encerram no dia 15 de outubro. Para participar, as jovens precisam ter entre 14 e 25 anos e devem morar em Cachoeira do Sul. A rainha e as 2 princesas eleitas vão divulgar os eventos alusivos ao aniversário da cidade. As fichas, assim como o regulamento, estão disponíveis no site da Prefeitura, na Biblioteca Pública Municipal, na Secretaria Municipal de Indústria e Comércio e na sede da UCAB. A escolha vai ser realizada no dia 15 de dezembro, em local e horário a serem definidos pela comissão organizadora. No Rio Grande do Sul, um aluno da Universidade Federal, no Rio Grande do Norte, um aluno da Universidade Federal desenvolveu uma ferramenta que monitora gastos dos deputados federais.
A ferramenta mostra os gastos dos parlamentares desde o ano de 2009 até hoje. São mais de 3 milhões de registros que podem ser acessados através do computador ou smartphone. Para o criador da ferramenta, a informação dos gastos dos deputados é um poderoso meio de acompanhamento para saber o destino do dinheiro e de como está sendo gasto. O cidadão ele acessa a página onde o aplicativo está hospedado e ele só precisa escolher um deputado que tenha sido eleito de 2009 até hoje e, tendo selecionado esse deputado, já aparecem todas as informações. Na ferramenta é possível visualizar as datas, valores, tipos de gastos e o fornecedor, bem como os reembolsos de despesas com passagens aéreas, serviços de telefonia, manutenção de escritórios, alimentação, hospedagem, aluguéis de carros, locação ou fretamento de aeronaves e embarcações, além de serviço de táxi, pedágio, estacionamento, combustíveis e auxílio moradia. O próximo passo da plataforma, que continua em desenvolvimento, é utilizar ferramentas para detectar possíveis fraudes nos pedidos de reembolso dos parlamentares. Como é dinheiro público, né, a gente espera que esse dinheiro tenha um bom destino. E eu acredito que a única forma da gente alcançar isso é com a população indo lá, monitorando e questionando, né? Olha, eu votei no senhor, por que o senhor está gastando com isso? Acho que a população cobrando pode trazer mudanças, né, na forma com que os deputados estão gastando o dinheiro público. A gente quer destacar mais uma vez que é muito bom estar com você, almoçando com você aí na sua casa. Só que não, né? Você está almoçando e a gente está aqui apresentando o jornal. Mas é muito bom, melhor ainda, é ter a sua participação. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 51997697129. Já grave aí no seu smartphone, no seu celular, para que você possa mandar para a gente a sua mensagem, para que você possa interagir com a gente. De repente, durante o dia, algum acontecimento especial, algum fato diferente que você assistiu, que você presencia, você tira uma foto, você faz um vídeo e envia para a gente, tá? A gente quer a sua interação, a sua participação. Temos também lá pelo Facebook, você pode assistir e interagir com a gente, que a gente está aqui para atender você, a gente está aqui para receber a sua mensagem, porque o nosso jornal, é como sempre o Daniel Nunes menciona, é um jornal interativo, participativo, depende de você, então, para que seja melhor ainda, a partir de sua sugestão, surgem muitas reportagens que a nossa produção encaminha, tá bom? Uma nova lei de proteção de dados vai entrar em vigor em agosto de 2020. O foco é garantir a inviolabilidade dos dados e direito à privacidade. O Daniel conversou com 2 advogados para entender melhor como funciona essa lei. Ao acessar qualquer site na internet, frequentemente você precisa preencher algum tipo de cadastro. Você sabe para que fim suas informações vão ser usadas? Em 2018, o então presidente Michel Temer criou a Lei de Proteção de Dados. O intuito da criação é regulamentar o uso e transferência dos dados pessoais de cidadãos brasileiros por empresas. Apesar de ter sido elaborada em 2018, a lei apenas vai entrar em vigência em 2020, ano que vem, portanto. Por isso é importante entender quais vão ser os nossos direitos e deveres e como essa lei vai impactar a proteção de dados na prática. Vem aí muita discussão e muito trabalho para as empresas. Para a gente entender esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do NT Sul a Angeline Kremer Grando. Angeline, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao NT Muito Sul. obrigada. Também com a gente o Christian Groff. O Christian já tinha vindo em outro momento aqui. Christian, obrigado pela presença com a gente também. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Eles que são advogados, trabalham na BVK Advogados Associados de Santa Cruz do Sul, correto? Correto. Então tá bem. Vamos do começo. Desenhe para mim como se eu tivesse 5 anos. O que é essa lei, não é? No fim das contas, ela é uma lei extensa, ampla, traz muitas informações, não é, sobre essa questão de proteção de dados. Expliquem para a gente como é que funciona isso. Perfeito. Nós estamos acostumados a assistir cenários de transição de poder, mas hoje a gente se depara aí com a difusão, porque o poder hoje é a informação. E a coleta e refinamento desses dados pessoais, que enfim são os mais variados informações sobre a pessoa física, eles são um diferencial competitivo, porque nos permite hoje saber como se comporta o meu consumidor. Claro. Então, essa lei de proteção de dados, ela vem justamente para garantir
a inviolabilidade dos dados, o direito à privacidade, de forma também a não obstruir o desenvolvimento econômico, né? É uma lei que ela justamente visa inserir o país, manter o país no comércio internacional, porque hoje a grande diretriz é: eu só comercializo com aqueles países que protegem os dados dos seus cidadãos. Não sei se dá para a gente citar, por exemplo, o que aconteceu nem tão recentemente, mas que ficou conhecido mundialmente, que foi o caso do Facebook, vazamento de dados, né? E dados que foram vazados para fins eleitorais, ou seja, então teve candidatos lá nos Estados Unidos que se utilizaram desses dados para fazer campanha, né? Para conhecer melhor o eleitor, mas essas pessoas não tinham dado autorização nenhuma, né? Na verdade, não faltam mundo afora vários exemplos envolvendo escândalos de vazamento de dados, né? Justamente por isso, lá na Europa foi editada uma diretriz, uma legislação específica para regulamentar o tratamento de dados, e essa diretriz impõe que todos os parceiros comerciais da União Europeia também tenham uma legislação sobre dados. Justamente por isso que lá no governo do Michel Temer, não por acaso, não por uma iniciativa do próprio presidente, é que essa lei foi editada. Ao fim e ao cabo, o que se pretende é trazer mais segurança para as empresas que têm nos dados um ativo empresarial, né, que tem nos dados um mecanismo indispensável para o desenvolvimento dessas atividades, e aos consumidores, aos fornecedores, a todos aqueles que que se relacionam com empresas, que se relacionam com esse mundo digital. E é muito importante que nós tenhamos consciência do que são esses dados pessoais que a gente tanto fala, né? Dados pessoais, a LGPD ela divide em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais são aqueles, como eu falei, que são vinculados à pessoa física identificada ou identificável. Por exemplo, número do RG, CPF, localização geográfica, comportamento de consumo. Isso é uma moeda muito valiosa na hipermodernidade. Nosso número de IP. E já os dados pessoais sensíveis são aqueles oriundos do nosso credo, religião, raça, nosso estado de saúde, vida sexual, posição política. Então, esses dados, eles têm uma atenção especial da lei, justamente porque o vazamento deles causaria um impacto muito maior, né? Então, as empresas que trabalham com esse segmento de dados, elas precisam ter uma atenção redobrada. Então, como é que isso vai influenciar na prática o cidadão, mas especialmente o empresário, né? A empresa que lida com alguma informação, com cadastro de clientes? O que essa empresa vai ter que oferecer ao cidadão a partir desse momento? Não por acaso, a legislação concedeu esse período de 2 anos para que as empresas pudessem se adequar aos termos da legislação. Até porque não é pouca coisa que deve ser feita, né? Em um primeiro momento, é indispensável que todas as empresas, das menores às maiores, avaliem a sua operação, e aí a operação como um todo, envolvendo consumidores, envolvendo fornecedores, envolvendo empregados, porque há também tratamento de dados nas relações de emprego. Claro. E avaliando esse contexto todo, identifiquem em quais momentos que fazem tratamento de dados. A partir daí, essas empresas vão ter que estabelecer mecanismos de governança, políticas próprias, ainda que menos complexas para empresas menores, regulamentando, né, quais os seus procedimentos internos para tratar dados. Mais importante do que isso, as empresas que se utilizam de métodos digitais, de ferramentas digitais para se relacionar com consumidores, vão precisar lá nos seus sites fazer diversas alterações para que se implemente o que a gente chama de efetivo consentimento para a utilização dos dados, né? Hoje, quem compra pela internet algum produto, algum serviço, ou quem baixa um aplicativo, ou quem usa qualquer funcionalidade, está acostumado a se deparar com aquelas políticas, né, aqueles termos de utilização. Ao final daquelas políticas, rapidamente a gente coloca lá numa caixa de diálogo, num checkbox, que aceita determinada política para se ver livre daquilo. Isso não vai mais ser permitido, vai ter que mudar, porque eu vou ter que ficar efetivamente sabendo daquilo que eu estou permitindo, daquele dado que eu estou consentindo a utilização, né? Então, por exemplo, as empresas vão ter que passar a usar um vídeo
que não se possa já passar para o final, para que quem está do outro lado saiba efetivamente o que vai acontecer com seus dados, né? Ou as empresas vão ter que usar um checkbox, que a gente chama, aqueles quadradinhos de selecionar ou não, dando ao consumidor a possibilidade de fornecer apenas determinados dados para determinadas situações. Eu vou ter que informar se eu quero ou não que os meus dados sejam informados para um parceiro comercial daquela empresa, circunstância que é muito comum nos dias de hoje. Compartilhamento. Né? Não por acaso a gente recebe uma ligação de telemarketing de empresa Y depois de ter feito um contrato com a empresa X, porque a empresa X, ainda que sem autorização para comunicar os meus dados para a empresa Y, comunicou. Fale para a gente um pouquinho sobre as penalidades que a lei traz. A lei traz várias modalidades de penalização, sempre vinculado ao impacto que o vazamento, enfim, que o dado vazado pode afetar a pessoa. Mas as multas variam de advertência, multa diária, a multa simples de 2% do faturamento líquido da empresa até 50 milhões de reais. Então a gente fala aí numa sanção bastante pesada, de uma auditoria bastante criteriosa nas empresas, especialmente aquelas maiores, né? Obviamente, a gente está falando de uma lei que impacta desde o empresário de pequeno porte até grandes multinacionais, e a multa, claro, vai ter essa proporcionalidade, né? E a outra penalidade aí que o próprio mercado impõe, que talvez seja ainda maior do que a multa que vai ser aplicada pela Agência Nacional de Proteção de Dados, que é justamente aquela originária da depreciação da reputação, da imagem dessa empresa. Não faltam exemplos de escândalos mundo afora e mesmo no Brasil, de empresas que perdem totalmente a credibilidade após um escândalo de vazamento de dados, né? Então, muito mais mortal do que a multa, com certeza vai ser a depreciação da imagem. E aí é importante destacar também que a Agência Nacional de Proteção de Dados tem autorização para divulgar de forma ampla e de forma clara todos os casos de vazamento de dados. Então, quer dizer, digamos que uma pessoa, a partir de agosto do ano que vem, quando a lei já está em vigor, teve o seu dado violado, vazado, não concordou com aquilo, ela vai ingressar na Justiça Comum? Não, ela vai procurar a agência, não é isso? Ela pode também ingressar com um processo na Justiça Comum, tá? Mas ela pode, igualmente, oferecer uma denúncia na NPD. E sobre uma temática que certamente ela é bem pertinente para as grandes cidades brasileiras, especialmente grandes condomínios, academias também, que é o fato de, por controle de acesso, você ter uma foto já, né, para reconhecimento facial, ou então para você saber simplesmente quem é que está acessando esse local. E se eu me negar a tirar minha foto na hora de fazer esse acesso? Veja como esse exemplo é interessante, que a LGPD ela se aplica a grandes empresas e a pequenos negócios. Porque uma fotografia ou a biometria da minha face, que é eu passar pela roleta da academia ou entrar de acordo com os meus dados faciais ou com a minha digital, envolve a captação de um dado pessoal meu. E um dado sensível, inclusive. Então, assim, esta academia, ela vai ter que ter algum contrato com este consumidor, alguma política com o seu aluno, determinando de que forma isso vai se operacionalizar. E digo mais, ela vai ter que ter isso não porque ela quer fazer bem, quer ser legal com o seu consumidor. Ela vai ter que ter isso por uma imposição legal, porque se não tiver, a NPD vai fazer uma fiscalização, vai identificar que ela usa biometria na sua operação empresarial e que não tem, no entanto, nenhum tipo de controle, nenhuma política de tratamento de dados. Os consumidores, além da LGPD, que vem para regulamentar a questão específica do tratamento de dados, tem o Código de Defesa do Consumidor. Claro. Então, assim, nos dias de hoje, o consumidor que já tem este problema consegue procurar os seus direitos, consegue tomar medidas efetivas com base no Código de Defesa do Consumidor. Como é que vocês observam, do ponto de vista de direito, vocês lidam com isso todo dia, obviamente, as adaptações que as empresas estão fazendo? É um processo que está caminhando com força no Brasil ou boa parte delas não andaram ainda e, como boas brasileiras, vão deixar para a última hora?
a gente vê bastante o segmento, tanto da advocacia quanto da tecnologia da informação, montando serviços e ferramentas de consultoria, de auditoria, um pacote mesmo para que as empresas tenham essa incorporação do procedimento, né? Mas as grandes empresas, São Paulo, Porto Alegre, as capitais, já as empresas têm se adaptado e cada vez mais isso vai chegar aí a todas as cidades, né? É uma evolução natural. Aqui no interior, a tendência é que realmente a adequação só venha quando houver a efetiva necessidade. Ou seja, né, depois de agosto, provavelmente em setembro, outubro, é que as empresas vão correr atrás dos seus técnicos de informação, dos seus advogados para fazerem esses procedimentos. Mas a dica é que se antecipem um pouco, justamente para não gerar um passivo originado aí de multas de fiscalização da NPD, que deve já, imagino, em setembro, cobrar a implementação da lei, que deveria ter ocorrido neste período de 2 anos. Angeline, muito obrigado pela presença com a gente. Obrigada, foi um prazer. Igualmente. Também esteve conosco aqui o Christian Groff, da BVK, advogados e associados de Santa Cruz do Sul. Obrigado pela presença com a gente no NT Sul. Muito obrigado, é sempre um prazer. Ok. Importantes informações aí, é bom a gente saber dessas novidades que a cada dia chegam e cada vez mais a gente tem que estar ligadinho para se proteger virtualmente, principalmente, e também, né? Gente, chegou aqui pelo Facebook recadinho do Alencar. Ele diz assim: boa tarde, sou super fã. Alencar Nunes, obrigado por sua participação aí, obrigado pela companhia. Também está com a gente Daniel Rudinei dos Santos. Boa tarde, Deus abençoe. A você também, Daniel. Obrigado pela companhia, obrigado aí pela participação. Também está ligadinho no NT Sul, através do Facebook, a Cleusa Siqueira e também o Alisson Boink, a Roceles Loreto. E eu quero convidar você a visitar, a acessar o nosso site. Só que antes disso, o Pedro está chegando aqui com um recadinho especial. Pedro de Cachoeira do Sul, minha esposa Maria está de aniversário hoje, desejo paz, amor e saúde. A gente também se associa às felicitações então à tua esposa, um abração para ela, Deus abençoe, tudo de bom, a gente quer mais, é que você seja feliz e obrigado por sua participação conosco aqui no NT Sul. Eu falei no site, dá para colocar aqui na tela? Esse é o nosso site, viu? Você acessa a internet lá, novotempo.com/NT Sul e tem toda uma gama de informações, as notícias que você assiste aqui no NT Sul, você pode ter lá. Você clica e aparece a reportagem, você pode explorar, tem o nosso WhatsApp, você pode já aproveitar e mandar imagem para a gente, você pode interagir na reportagem que você assiste, você pode inclusive dar a sua opinião, fazer algum comentário, mandar alguma sugestão. Tá bom? Nosso site novotempo.com/NT Sul é especialmente para que você tenha aquela interação toda especial com a gente, mande a sua sugestão e você também participe e se atualize, né, das informações do dia, das notícias que rodam por aqui. Gente, obrigado por sua companhia, obrigado por sua participação conosco aqui no NT Sul. Nós estamos chegando ao final, as reportagens de hoje e vários outros conteúdos você encontra no nosso site novotempo.com/NT Sul. Fique de olho também na nossa página do Facebook para receber as principais informações de Cachoeira do Sul e de todo o Brasil. facebook.com/TV Cachoeira. Amanhã o NT Sul está de volta ao meio-dia. Uma super especial e abençoada tarde de terça-feira para você. Acompanhe agora o programa Na Mira da Verdade com Tito Rocha e Leandro Quadros. A gente se vê. Tchau, tchau.